Considero que o Estado do Amazonas tenha decidido criar, por lei específica, uma autarquia, atribuindo a ela o serviço público de transporte intermunicipal. Tudo bem? Porque neste caso existe uma autarquia que integra uma administração indireta e que está desenvolvendo uma atividade de natureza pública. É um serviço público. A situação narrada constitui exemplo de, veja só, é claramente um cenário em que sai da administração pública direta. Por que direta? Porque a gente está falando do estado do Amazonas e vai para a administração pública indireta. Neste caso, existe mais de uma entidade envolvida. Existe, de um lado, o Estado do Amazonas, que é uma pessoa jurídica, e existe, do outro lado, uma autarquia que está ligada a esse Estado do Amazonas, que a gente vai chamar aqui de uma autarquia estadual. Ora, como existe a relação entre eles, automaticamente a linha de raciocínio aqui envolve duas pessoas jurídicas. Então, essa divisão é uma distribuição ou divisão externa de tarefas. Quando eu falo externa, é tomando por base o referencial pessoa jurídica. Uma autarquia ela não está dentro do Estado. Então, automaticamente, ela faz parte da administração estadual, macro, mas ela não faz parte da administração direta do Estado. Então, automaticamente, nós estamos diante do fenômeno de uma descentralização. Justamente por não estar dentro, inserido na administração direta. Beleza? Ou seja, sai da direta para a indireta. Então é descentralização. Essa descentralização nós chamamos de descentralização administrativa. Descentralização administrativa. Tá certo? Vamos lá. Então, olha a questão. Delegação política não, descentralização política não. Descentralização política é para formar os demais entes federativos. Toda atenção. Desconcentração não, porque seria uma divisão interna de tarefas. Descentralização administrativa, como a gente acabou de falar, com transferência da titularidade do serviço ao novo ente, dotado de alta administração, sim, porque é uma administração pública própria. Tá certo? É uma administração pública que não está inserida na administração direta. Descentralização por colaboração acontece para a iniciativa privada. Então, neste caso, é se nós tivéssemos um concessionário ou um permissionário de serviços públicos, tá certo? Então, a questão 27, a resposta é a letra D. Questão de número 28. As entidades integrantes da administração pública possuem diferentes características e contornos jurídicos, muitos atrelados à própria finalidade por elas desempenhada e ao objeto cometido a cada uma. Nesse sentido, veja a questão 28, as fundações possuem necessariamente personalidade jurídica de direito público. Errado, porque elas podem ser de direito público, quando são criadas por lei, e aí são fundações autárquicas, como elas podem ser autorizadas por lei. Quando são autorizadas por lei, serão fundações públicas, só que de direito privado, tá certo? Não se submetendo às regras do Código Civil. Em verdade, a linha de raciocínio é a do direito administrativo. As que se submetem ao Código Civil são as fundações privadas, tá certo? Não são as fundações públicas de direito público ou de direito privado, tá bom? B. As autarquias podem ser constituídas com personalidade de direito público certo ou privado errado, porque as autarquias elas são criadas por lei. Se as autarquias são criadas por lei, personalidade jurídica necessariamente de direito público, a depender da atividade desempenhada. Não. A atividade ela não define a personalidade. A atividade define o regime jurídico. Só que no caso da autarquia, a autarquia desenvolve atividades, por exemplo, de regulação, ou desenvolve atividades ligadas a serviços públicos. Por isso que o Decreto-Lei 200 de 67, ele é muito claro ao afirmar
que as autarquias desenvolvem atividades tipicamente estatais, porque são atividades de natureza pública, tá certo? Vamos lá. Então, errado também a letra B. Vamos para a letra C. Olha só. Sociedades de economia mista, mesmo quando atuam em regime de competição no mercado, ou seja, quando exploram a atividade econômica, integram a administração indireta. Perfeito. Ou seja, não é porque passou a desenvolver uma atividade de natureza privada que está fora do poder público, porque é possível que o poder público, ou seja, que o Estado intervenha no domínio econômico de forma direta, através de empresas públicas e de sociedades de economia mista. É lógico que continuarão a integrar o Estado. Então, 28, letra C. Mas vamos ainda assim analisar as demais alternativas. Empresas públicas se submetem integralmente ao regime jurídico de direito público. Quando a gente fala em regime jurídico, automaticamente na sua cabeça deve estar a atividade fim que é desempenhada. A atividade fim é o fator primordial a definir o regime jurídico. Tá certo? Então, se submete integralmente ao regime de direito público, seja na atividade meio ou na atividade fim. Na atividade meio está certo. O erro está na atividade fim, porque a atividade fim pode ser a exploração de uma atividade econômica, no caso das empresas públicas. E a letra E, as organizações sociais que se encaixam como entidades paraestatais, ou seja, não fazem parte da administração pública. Quando vinculadas ao poder público, mediante celebração do contrato de gestão, a primeira pergunta, o que é uma organização social? Em verdade, é uma entidade que não tem fins lucrativos, que pertence à iniciativa privada e que desenvolve serviços de natureza social. Quando a gente fala em organização social, é uma qualificação que é atribuída pelo poder público a partir da celebração de um contrato de gestão. Então, isso está certo. Agora, qual é o erro? Olha o que tem aqui escrito. Passam a integrar a administração pública indireta. Este fator, este ponto, ele está equivocado, porque é uma entidade paraestatal, portanto, ela caminha ao lado do Estado, ela não está inserida no Estado. Portanto, a questão 28, a resposta é a letra C. Beleza? Vamos nessa, 29. O Estado do Mato Grosso deseja instituir uma fundação. Neste caso, a Constituição Federal, e aí a gente pode afirmar que nós estamos falando do artigo 37, inciso 19 da Constituição, exige que a autorização de sua instituição e a definição das áreas de atuação, respectivamente, devem ser estabelecidas mediante, não confundir. Quando nós falamos das fundações públicas, as fundações públicas, nos termos do artigo 37, inciso 19, elas são autorizadas por lei. Quando eu falo em lei, esta lei é uma lei específica e esta lei é uma lei ordinária, específica e ordinária. Agora, quando a gente pensa nas áreas de atuação de uma fundação, você não vai poder esquecer, as áreas de atuação de uma fundação, elas serão definidas em lei complementar. Elas serão definidas em lei complementar. Não esquecer deste aspecto. Então vamos voltar. Então, o que é que ele quer? Vamos marcar. Exige, vamos lá, marca texto. Olha só, exige que a autorização de sua instituição. A autorização de sua instituição não é lei complementar, é lei específica. É lei específica, não é lei complementar, é lei específica. Então ficamos com A, C ou E. Voltamos ao marca-texto. Olha só, olha o que nós temos aqui. E a definição das áreas de atuação. A definição das áreas de atuação, elas são definidas em lei complementar e não em lei específica ou em lei delegada.
Então, a questão de número 29, a resposta é a letra A.